Uma pessoa morre e pelo menos 8 ficam feridas depois de um veículo avançar contra uma multidão em Berlim. O Arthur Queiroz está acompanhando tudo e traz a atualização para a gente. Fala, Arthur, bom dia. Bom dia, Carla. Pois é, a polícia está tentando entender se foi um ataque, se foi algo proposital ou de fato um acidente. Bom dia para você, Carla, Sheila, Megali, quem está acompanhando a gente. Como você disse, uma pessoa morreu, ao menos 8 ficaram feridas, de acordo com as informações repassadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros às agências internacionais. Isso aconteceu há mais ou menos 1 hora, como são 5 horas de fuso, então por volta das 11 da manhã lá em Berlim. Aconteceu na principal avenida de Berlim, Konfustende, perdão se eu tiver falado errado aqui a pronúncia, mas foi nessa principal avenida lá de Berlim. O estado de saúde das vítimas, por enquanto, ainda não foi revelado, porque aconteceu há pouco isso. Tem paramédicos por lá, equipes do Corpo de Bombeiros para tentar entender o que ocorreu de fato. Mas de acordo com testemunhas, que conversaram com as agências internacionais, com as equipes de imprensa, um homem estava num carro, ele avançou, ele subiu, na verdade, pela calçada e depois avançou contra uma multidão que estava próximo a uma loja de cosméticos. Inclusive, valendo destacar que esse ponto onde aconteceu essa situação agora de manhã é bem perto, dessa avenida que eu citei, quer dizer, nessa avenida que eu citei, onde em 2016 a gente lembra que um homem avançou com um caminhão contra uma multidão em um mercado de Natal que estava lotado. 11 pessoas morreram na época, a gente está vendo imagens dessa região na live. O motorista era um tunisiano com ligações islâmicas. A gente continua acompanhando, pode ser que esse número de vítimas, lógico que a gente torce que não aumente, já que muita gente ficou ferida por lá também. Um carro de passeio. Isso, um carro popular, um Renault Kwid. Peguei um carro pequenininho, né? Isso. Geralmente, a gente teve uma onda de atentados na Europa, né, Sheila? Uns 4, 5 anos atrás, em que a estratégia era exatamente essa. Aconteceu na Alemanha, inclusive, numa festa de Natal, se não me engano, em Frankfurt. Isso. Não, a festa de Natal em Berlim, foi isso, foi Berlim mesmo? Foi essa que o Arthur... Você citou, né? Exatamente nessa avenida. Mas eram caminhões, né? Dessa vez é um carro de passeio, um carro pequeno. E à época, esse motorista, ele sequestrou de fato o caminhão, Ele assassinou o motorista, pegou o veículo e avançou contra a multidão. Ali onde era montado o mercado de Natal. Lembrando que agora a gente está no verão europeu, foi por volta das 11 horas da manhã, horário local. Essa é uma avenida super movimentada, é a principal, uma das duas principais do lado ocidental de Berlim, a Kudamm. É cheia de comércio, então é lotada de comércio, de lojas, é muito movimentada. Então tinha muita gente no momento em que isso aconteceu. Fica próximo ali ao Jardim Botânico, fica próximo a uma igreja, a gente até mostrou na nossa live, que é muito visitada por turistas, que é a Kaiser Wilhelm, que tem o teto dela é destruído, ele foi mantido assim, depois de uma destruição durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele foi mantido com o topo destruído, então é uma área também turística, muitos turistas circulam por essa região. A gente vai seguir acompanhando aí para trazer mais detalhes. Por enquanto, a informação oficial é de pelo menos 8 feridos e uma pessoa morta. Exato. Valeu, Arthur. Valeu. Bom, aqui no Brasil, a fome avança e o número de brasileiros que não têm o que comer todos os dias quase dobra em 2 anos. Atualmente, 33 milhões de pessoas estão nessa desesperadora situação, o que equivale a algo em torno de 15,5% da população. 15,5%. Em 2020, eram 19 milhões de brasileiros. Vou repetir, eram 19 milhões em situação de fome. Agora são 33. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Segundo o estudo, 6 em cada 10 brasileiros convivem hoje com algum grau de insegurança alimentar. Proporcionalmente, o problema atinge mais as pessoas que moram nas regiões Norte e Nordeste. No geral, o quadro atual é equivalente ao da década de 90. Outra pesquisa, essa feita pela Confederação Nacional do Comércio, aponta que 7 em cada 10 famílias no Brasil estão endividadas. Em maio, as dívidas comprometeram em média 30% da renda delas, o maior nível desde agosto do ano passado. De cada 4 endividados, um precisou gastar mais da metade do orçamento para pagar débitos com bancos ou financeiras. Entre os entrevistados, 10% admitiram que não terão condições de quitar as dívidas. O presidente Jair Bolsonaro volta atrás e diz que não vai ser possível conceder reajustes aos servidores neste ano aqui. Apesar da insatisfação de várias categorias, o presidente afirmou que não tem recurso no orçamento.
Declaração dada em entrevista ao SBT. Você vai ter um corte que vai atrapalhar o funcionamento do Brasil. Então, lamento, pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para o servidor no corrente ano. Mas já está na legislação nossa, que foi mandada pelo Parlamento, a LOA, etc., de que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações. A ideia e a promessa do governo era de conceder um reajuste linear de 5% para todos os servidores, o que já estava desagradando várias categorias, né, que acreditavam, pretendiam e fizeram pedidos ao governo por um reajuste maior do que 5%. Nem esse 5% os servidores vão ter. Lembram do deputado, sobre o qual a gente falava ontem, que comprou gasolina o suficiente para dar 3 voltas na Terra? O viajante. Exatamente. Deputado viajante. Bom, tem mais um gasto muito esquisito envolvendo parlamentares no Rio de Janeiro. E quem traz os detalhes de novo é a Andresa Busani. Bom dia, Andresa. Bom dia. O deputado estadual Chiquinho da Mangueira, do Solidariedade, contratou uma empresa de produção musical especializada em promover shows em Goiás e no Pará para realizar o serviço de divulgação da atividade parlamentar. A Pagode da Patricinha tem sede em Aparecida de Goiânia e recebeu mais de R$48 mil da verba de gabinete dele. A reportagem da Band News FM não localizou nenhuma produção musical com o objetivo de divulgar a atividade parlamentar do deputado. As despesas dos deputados da Casa como um todo, com divulgação, cresceram quase 58% entre 2020 e 2021, já descontando a inflação do período. Foram mais de R$3.360.000 no ano passado, com gastos que incluem até o impulsionamento de postagens em redes sociais. Val Ceasa, do Patriota, é o campeão dos posts patrocinados, com R$108 mil destinados ao Facebook. Já a deputada Lucinha, do PSD, utilizou meios mais tradicionais e, no ano passado, gastou R$41 mil com a entrega de folhetos de casa em casa. Procurados pela reportagem, Val Ceasa afirma que os gastos estão totalmente amparados nas normas legais. Chiquinho e Lucinha ainda não se pronunciaram. Que fofura, né? Vamos voltar ao Brazão, né, Andresa? O deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Pedro Brazão, que conseguiu, de alguma maneira, André, usar né? 50... André? Não, Pedro. Pedro Brazão? Me ajuda aí, Andresa. É Pedro Brazão, não é? Pedro Brazão, que teve gastos em um posto na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, R$58 mil gastos da verba do gabinete com combustível. A Band faz uma outra conta aqui, tô vendo no portal da Band, que seria gasolina suficiente para ele ir a São Paulo 5 vezes por semana. Então, segunda-feira ele pega o carro, dirige até São Paulo. Terça-feira faz a mesma coisa, quarta a mesma coisa, quinta a mesma coisa. Ele só faz isso da vida. Durante o ano todo, tá? Só folga no fim de semana. Como é que essa fofura aí explicou esse gasto exorbitante? Se é que ele explicou, Andresa? Pois é, a gente não teve um posicionamento do parlamentar, só fazendo uma correção, R$57 mil da verba do gabinete para a compra de 9.426 litros de gasolina. Todas as notas fiscais, como eu disse, são de um posto em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. E esse estabelecimento pertence a sócios dele em um outro posto, do qual também são sócios os irmãos dele. Bom, e não é só ele, né? Lembrando que Samuel Malafaia, do PL, que é irmão do pastor Silas Malafaia, usou R$56 mil, ou seja, quase empatou. E em seguida aparece Marcos Abraão, do Avante, que abasteceu o equivalente a R$55 mil, e esse tem a particularidade de que ele abasteceu no mesmo posto, sempre no mesmo posto que fica em Rio Bonito. Isso que é fidelidade a uma marca, né? É impressionante. E outros 59 deputados também gastaram bastante com combustível, totalizando R$1.700.000 em 2021, o que representa R$500 mil a mais do que em 2020. E aí, a parte triste. Obviamente há indício de fraude nesses números, só que eles não podem ser considerados ilegais, já que estão dentro do limite previsto pela norma. Ou seja, tem alguma coisa de errada com a norma. Com a norma, exatamente. Ô, Andresa, só para ficar claro, em que período foi esse gasto aí do deputado Pedro Brazão? Foi de 2020 a 2021. Tá. Os dados do portal da Transparência da Lei. Tá certo, porque eu levantei aqui informações a respeito de 2019, não é? E o deputado Pedro Brazão já havia sido o quê? Denunciado, apesar de os gastos também serem considerados legais, mas não morais, vamos combinar, né? Em 2019.
E aí é o seguinte, em 2019, em um único mês de julho, ele comprou 800 litros de gasolina. Combustível suficiente naquela época, né? Para completar uma viagem do Oiapoque ao Chuí, os dois extremos do Brasil. Meu Deus do céu. É isso. Praticamente os dois extremos do Brasil, né? Que gente, hein? Caramba, eu falei aquela época porque o valor, né? Aí sim, o valor diferencia R$ 3.800 da verba de gabinete em um único mês com combustível. Obviamente a regra está errada, né? Se a regra permite esses despautérios aí para deputados que agem, em geral, dentro da Grande Rio, tem alguma coisa muito errada com a regra. Obrigado a Andresa. E passa na Câmara, minha gente, o projeto, agora a gente vai para Brasília, o projeto que pode reduzir a tarifa de energia. Leandro Aislan. Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro proposta que destina parte de tributos para reduzir a tarifa de energia elétrica paga pelo consumidor. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira, que já tinha recebido aval dos senadores, prevê que as empresas distribuidoras devolvam um crédito recebido devido à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, medida que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Se o projeto for sancionado, o valor de cerca de 50 bilhões de reais deve ser distribuído em forma de desconto por meio das contas de energia ainda este ano. No Senado, a proposta que limita a alíquota do ICMS sobre os combustíveis deve ser votada na semana que vem, mas ainda não há consenso para análise da PEC anunciada pelo governo para compensar as perdas dos estados. João Pedro Melo. Depois da medida apresentada pelo governo federal, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores de estado após ter conversado com os líderes partidários para debater os detalhes do texto. Também tramita na casa uma proposta que cria uma espécie de limite de 17% a 18% nas alíquotas do ICMS sobre itens como combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, o que tem desagradado os secretários estaduais de Fazenda. Em outro ponto, o governo federal propôs compensar os estados que zerarem as alíquotas do tributo sobre o diesel e o gás de cozinha até o fim de dezembro, o que também gerou desconfiança nos chefes de executivos estaduais. O relator dos textos, o senador Fernando Bezerra, destacou que as conversas continuam e que a ideia é votar a matéria na segunda-feira. Ficou definido pelo presidente Rodrigo Pacheco votar PLP 18 e, se possível, também as duas PECs na sessão de segunda-feira. O fato é que os governadores de estado estão propondo aumentar a taxação de empresas de petróleo, além da criação de uma conta de compensação da perda em troca dessas reduções, o que renderia quase 67 bilhões de reais. Mais uma vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou em buscar consenso. É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, para que tenhamos uma conclusão madura em relação ao PLP 18. Passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP 18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana. Para o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Décio Padilha, a situação está longe de ser simples. Se ele não for ajustado, o seu texto trará, dentro de 12 meses, um impacto financeiro direto da ordem de mais de 100 bilhões. Lembrar que o ICMS representa, em média, 70% de toda a receita do Estado. 25% disso é comprometido com a educação, no mínimo 12% com a saúde e outros 25% com os municípios. Se não houver ajuste no projeto, poderemos ter nessas atividades um comprometimento da ordem de mais de 62 milhões de reais só nessas atividades citadas. Vamos repetir aqui, 25% para a saúde, né? 12% para a educação básica, escolas estaduais e também dinheiro que é revertido para as universidades estaduais e 25% para municípios. Então, a possibilidade de você zerar esse imposto é zero. Não há como. Você vai quebrar todos os estados do Brasil e boa parte dos municípios. 70% da arrecadação dos estados vem de ICMS. E outra, você faz essa mágica, zerar ou reduzir drasticamente esse imposto, numa canetada, isso não significa nenhuma garantia de que o preço do combustível vá de fato cair de forma significativa, até porque o preço já está represado. Então, um novo aumento eliminaria completamente esses eventuais ganhos e para pagar por esse nada, você quebraria praticamente todo o país.
não é uma solução razoável para um problema que realmente aflige o país e para o qual até agora a gente não encontrou uma saída. Gente, vocês acham mesmo que isso vai sair? Não, né? Não vai Ó, sair. fato o quê? Que são 4 meses para a eleição, né? A gente tá em junho. Julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses. Daqui a pouco começam as festas de São João. A gente esse dia estava falando sobre isso. O próprio Megali lembrou. É o principal tema agora, né? Na boca de todo mundo, no bolso de todo mundo. Ah, a gasolina tá cara, a gasolina tá cara. Imagina o cabeça de parlamentar assim, vamos pegar um tema que chame bastante a atenção pra gente, olha, falar, fazer que tá trabalhando em cima disso. Vamos discutir, vamos criar, né, factoides e tal. E ir jogando essa discussão uma semana pra frente, outra semana pra frente. Chegou São João, aí chega julho, aí tem recesso, aí de repente campanha. Não é? Não dá a impressão que é isso, não vai. Quase aí todo mundo ali é candidato, né? Exatamente. E aí o preço pode baixar, pode variar de acordo com, né, a cotação internacional do barril do petróleo. Olha, sei lá, viu? Eu acho que a gente está gastando tanta energia numa coisa que não vai trazer mais energia para o nosso bolso, não. Para os nossos tanques. Os nossos tanques, né? Bom, mudando de assunto, mas ainda em Brasília, o STJ volta a julgar hoje a ação que pode restringir a cobertura de planos de saúde. Cristiano Pinho. Havia sido suspenso em fevereiro e deve ser retomado hoje à tarde em meio à autorização de reajuste na contratação dos planos de saúde individuais de 15,5% pela Agência Nacional de Saúde. Os ministros vão debater se o rol de procedimentos é exemplificativo, oferecendo uma referência mínima do que é aceito ou não, ou taxativo, sem margem para negociação, ou seja, restringindo mais os serviços que estão previstos no rol de procedimentos da ANS. 49 milhões de brasileiros hoje contratam planos de saúde individuais e aguardam para saber se haverá ou não extensão dessa lista. Em sessão da segunda turma, o STF derruba a decisão de Nunes Marques e mantém a cassação do deputado Fernando Francischini. A gente tem mais informações chegando com Ângelo Sfaier. Por 3-2, a segunda turma do STF derrubou a liminar de Cássio Nunes Marques em benefício do deputado bolsonarista Fernando Francischini do União. Dessa forma, prevalece o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que em outubro do ano passado cassou o parlamentar por disseminação de fake news. André Mendonça foi o único a referendar Cássio. A divergência foi aberta por Edson Fachin, seguido por Ricardo Lewandowski. Coube ao decano do STF, ministro Gilmar Mendes, desempatar o julgamento e, ao votar pela cassação, ele destacou a gravidade dos discursos que deslegitimam o processo eleitoral e apontou a incoerência daqueles que estimulam a desconfiança da população sobre as urnas. Após o julgamento, o presidente Jair Bolsonaro criticou o STF e saiu em defesa de Francischini, endossando o discurso do parlamentar sobre supostas fraudes que nunca foram comprovadas. Aqui, do outro lado da Praça de Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Ia se apertar o número, quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim ao longo de toda a noite. O presidente estava bem irritado. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, a decisão da segunda turma vai acelerar a análise do caso no plenário virtual do STF. Segundo ele, o pedido de vista do ministro André Mendonça na prática não faz mais sentido. A gente, além de conhecer esses 5 votos, ainda tem os votos no processo que o ministro Fux tinha levado para o plenário virtual e o ministro André Mendonça pediu vista. Mas se a gente já conhece esses votos, não tem motivo para demorar. Eu imagino que o ministro André Mendonça não vai precisar segurar esse pedido de vista sobre este assunto. Veja só como funcionam as coisas. O André Mendonça pediu vista, na prática, para que o Cássio Nunes, o seu parceiro no STF, não tomasse uma surra histórica. Seria por 9-2, levando para a segunda turma. A vitória foi menos fragorosa, 3-2, o que dá a impressão de um placar apertado, mas esse placar se deve à composição da segunda turma, onde estão o próprio André Mendonça e Cássio Nunes. De novo, fosse no plenário, a derrota seria por 9-2, uma espécie de 7-1 jurídico. André Mendonça não é o único
a utilizar esse tipo de estratagema, né? De usar o pedido de vista para fazer política dentro do STF. Não é o único, tá? Todos lá fazem isso, mas veja como a ação do Supremo muitas vezes é deturpada por esse instrumento. Quer dizer, então, que na segunda-feira o André Mendonça se sentia despreparado para analisar o caso e, portanto, pediu vista, porque para isso que serve a vista, para que o ministro tenha mais tempo de analisar o caso. Mas aí na quarta-feira ele já estava pronto para votar. Bora, vamos nessa. Rápido, né? Não costuma ser tão veloz assim a coisa. Mas, enfim, de novo, não é só ele que usa essa estratégia, né? O STF virou, antes de tudo, um balcão extremamente político, coisa que não deveria ser. Em frente, e o Sérgio Moro, hein? Quem vai no Moro? Sou eu? Tá bom. Acho que mais ninguém, porque é o que, vai ser urna? Não sei, daqui. Pelo jeito, mais ninguém. O que aconteceu? O ex-juiz Sérgio Moro ainda pode recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que rejeitou a transferência de domicílio eleitoral dele para a capital paulista. Por 4-2, o TRE considerou que o ex-ministro não tem vínculo político ou profissional que justifique a mudança solicitada ainda quando estava no Podemos. Com isso, Sérgio Moro, atualmente no União Brasil, não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal por São Paulo, como pretendia, mas pode concorrer pelo Paraná. Em nota, o juiz se disse surpreso e afirmou que vai anunciar em breve os próximos passos. A comédia de erros, né? Para comprovar o domicílio eleitoral, o Moro e a mulher dele, a Rosângela, que também é pré-candidata, né? Utilizaram um contrato de aluguel que havia sido firmado pela Rosângela um dia antes. Janja Moro. Ela também é Janja, né? Também é verdade. Conja, Janja Conja Moro. Um dia antes. E aí, para dar um migué de que são paulistaníssimos nas redes sociais, foram lá e publicaram uma foto do sanduíche de mortadela do Mercadão. Nada como saborear um grande sanduíche de mortadela, a foto lá do sanduíche de mortadela, que é um negócio que ninguém que mora em São Paulo faz. Ou melhor, todo mundo faz uma vez na vida e só, né? E não volta mais. Primeiro porque o sanduíche não é essas coisas, é um x-azia. E segundo, porque é caro pra burro. Aquilo é programa de turista. É mais ou menos a mesma coisa que um cara querer dar uma de nova-iorquino falando nada como passear pela Times Square. Que é um negócio que qualquer nova-iorquino detesta. Faz de tudo pra fugir de lá. Faz de tudo pra fugir. Então não colou. Não colou e é claro que não deveria colar. O ex-ministro mora no Paraná. Agora é impressionante como tudo passou a dar errado na vida do Moro, né? Foi pra iniciativa privada, não durou meses. Aí foi pro Ministério da Justiça, em questão de meses também, se desentendeu com o presidente. Estava lá vislumbrando a possibilidade de uma vaga no STF, pá, tudo caiu por terra. Aí foi pro Podemos, né? Antes do União, estava no Podemos, não virou candidato. Aí foi pro União Brasil, caiu na lábia do presidente do partido. Do Bivar, caiu no papo do Bivar. E também não consegue se colocar lá dentro. As coisas... O Moro tá no inferninho astral, né? Desde que largou a magistratura. Pois é. Vamos com mais destaques de hoje? Vamos lá. Por enquanto, não há pistas do indigenista e do jornalista inglês, que desapareceram na Amazônia. O Arthur Coelho está conosco ao vivo, vai trazer mais informações, as mais recentes, não é, Arthur? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, Megali, a todos. Exatamente, hoje é o terceiro dia de buscas pelo indigenista da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e também o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian na Amazônia. Oficialmente, esse é o terceiro dia. No domingo, quando eles desapareceram, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari iniciou uma busca, porém com as forças de segurança somente na segunda-feira. Eles que estão desaparecidos desde este dia, e foram vistos voltando de uma comunidade para a cidade de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. O Comando Militar da Amazônia afirma que 150 militares especializados em operações de selva estão atuando na busca dos desaparecidos. Além disso, uma aeronave da Polícia Federal apoia as ações aéreas. Forças locais da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas também ajudam nas buscas, com um reforço de pelo menos 20 agentes de segurança. E aí o que repercutiu bastante
foi justamente o depoimento da esposa do jornalista inglês Dom Phillips, a brasileira Alessandra Sampaio, que fez um apelo às autoridades para que haja um reforço nas buscas dos desaparecidos. Vamos acompanhar. Eu queria fazer um apelo para o governo federal e para os órgãos competentes a intensificar as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas. Eu não quis falar antes porque a família toda está muito chocada e a gente não está sabendo reagir. Mas eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar essas buscas. Obrigada. Em uma carta aberta divulgada pela família do indigenista Bruno Pereira, pediu prioridade e urgência nas buscas. Além disso, o texto desta carta pede que seja garantida a segurança às equipes que trabalham nesse resgate, porque também, além dos agentes de segurança, há alguns voluntários que estão atuando para tentar encontrá-los. Até o momento, 5 pessoas são ouvidas na investigação sobre o desaparecimento. A Secretaria de Segurança Pública afirma que dessas pessoas que estão sendo interrogadas é considerada suspeita, uma dessas pessoas, e as demais são apenas testemunhas. A pasta afirma que até o momento não há confirmação de que nenhuma pessoa foi presa. Ontem eram coisa de 3 da tarde, né, quando lá no nosso grupo a Carla Bigato mandou esse vídeo da Alessandra para nós e foi um negócio de cortar o coração. Que coisa pesada, que depoimento pesado, que sofrimento. E a resposta que eu dei a Carla foi: imagine você sofrendo assim, sabendo que o nosso governo está pouco se lixando por que aconteceu com o marido dela. Veja a nota, leia a nota do Ministério da Defesa, do Comando Militar da Amazônia, resposta à imprensa. É como se fosse assim, vocês ficam enchendo o saco, vamos dar uma resposta à imprensa, esse é o título. Em resposta a demandas sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, o Comando Militar da Amazônia, CMA, está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. O que significa isso? O que está sendo dito aqui exatamente? Que eles têm condições de fazer as buscas, mas que só vão fazer quando receberem ordens? É uma resposta que não é resposta. É deplorável. É de um desdém, é como se quisessem tirar o assunto do colo deles, não é com a gente. Se a gente quisesse, a gente fazia. Mas por enquanto não recebeu ordem nenhuma. É desesperador. Eu fico imaginando a esposa do Dom Phillips lendo essa carta, mas ela não é surpreendente. Porque o que diz o nosso presidente a respeito do assunto? Só porque foi perguntado a respeito na entrevista ao SBT, porque não havia se manifestado em nenhum momento, até então, nem em live, nem pelo Twitter, nem sei lá onde, não havia dito palavra a respeito do assunto, mas foi perguntado, teve que responder se saiu com essa. Realmente 2 pessoas apenas num barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Estão nem aí. Depois, para ser justo, depois ele completou: a gente espera e pede a Deus para que sejam encontrados brevemente. Não é esperar e pedir a Deus, é acionar o exército, é acionar equipes de busca, é agir como presidente. Bolsonaro parece que é um espectador dos acontecimentos, que nada é com ele. E ninguém exige que ele demonstre solidariedade e empatia. Mas seria bom se o fizesse eventualmente. Não fez com Genivaldo, não está fazendo com esses 2 desaparecidos, que ele trata como se fossem invasores, como se fosse uma gente irresponsável. Também estava fazendo o quê lá? Não, a gente está trabalhando em prol da Amazônia. Você pode até não concordar com o trabalho deles, mas a intenção deles é das melhores. É proteger a nossa floresta. Não tem nada de proibido no que eles estão fazendo, muito pelo contrário. Só faltou falar que estava usando saia curta, colocando a culpa nele, quem mandou entrar nessa aventura. E olha, eu começo a desconfiar que o nosso presidente é incapaz
de sentir empatia por qualquer pessoa. Algum nível de humanidade, falando sério. Né? Eu começo a imaginar que ele não tem essa capacidade, mesmo que queira. Porque eu não me lembro de nenhuma vez que Bolsonaro demonstrou solidariedade real por alguma pessoa. Por ninguém. Nem uma pessoa individual, não um indivíduo, e nem um coletivo como o coletivo chamado brasileiros. Quando a gente perdeu centenas de milhares de pessoas, de irmãos, compatriotas, na onda da Covid, e o que Bolsonaro tinha a dizer era: e daí não sou coveiro, né? Mimimi, todo mundo morre um dia. Ele é incapaz. A única vez que eu me lembro foi quando morreu um sujeito chamado MC Reaça, que fez uma música lá, dizia que as mulheres de esquerda têm mais pelo do sovaco que cadela e as de direita são uma... Enfim, essas coisa horrorosa que toca nos eventos para Bolsonaro. Mas eu desconfio que não foi nem ele, que foi o Carlos que foi lá escrever uma nota de pesar. É impressionante. Quer dizer, sei lá se ainda é impressionante, né? Se a gente ainda se impressiona com a completa ausência de reação do presidente a esses acontecimentos tão tristes. Olha, boa sorte, Alessandra, boa sorte ao jornalista, ao indigenista, que sejam encontrados e que nossas autoridades façam o que elas fazer, né? O que tem de fazer, que pelo menos procurem essas pessoas, que demonstrem ter um mínimo de coração e responsabilidade. Em frente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a campanha da Band, né, para ajudar as pessoas que perderam tudo na tragédia depois da chuva no nordeste do país. A gente vai falar também sobre dados represados sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Disparou, né, o número de registros no mesmo dia. O ministro da Saúde ontem falou sobre isso, sobre vacinação, e falou também sobre um dos casos suspeitos de varíola dos macacos, né, no Rio Grande do Sul. Já a gente vai trazer, não está ainda confirmado, tá, mas já a gente vai trazer a fala do ministro da Saúde com relação a isso. Agora é hora do esporte. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como vai, Megali? Eita, Megali, hein? Ah, nossa Sheila Magalhães, hoje, para variar, muito elegante e não menos também elegante, exatamente ela, a Carla Bigato. E no mais, hein? Os jogos de ontem, Série A, o Cuiabá bateu o Corinthians por 1-0. E na Série B, muito jogo ontem, Náutico 2, Vasco da Gama 3, grande resultado do Vasco. O detalhe desse jogo é que o Náutico, o jogo começou atrasado porque o Náutico no vestiário, o roupeiro sumiu. Ele não tinha uniforme pro Náutico jogar. E o Vila Nova perdeu do Brusque lá em Goiânia, rapaz. Grande resultado do Brusque 2-0. E o Criciúma, minha querida Criciúma 3, Sampaio Correia 1. E o Ituano jogando em casa, lá na terra do José Nelson Esquincariol, que tá no céu, o Ituano perdeu em casa. Grande resultado da Ponte Preta, hein? E o CSA e a Chapecoense empataram 1-1. E o Grêmio Futebol Portelense ganhou do time do Novo Horizontino. O Grêmio vai assim saindo do buraco. Grande abraço para vocês e saibam, Milton Neves, um cara que acerta o presente e o futuro. Um abraço para vocês.